Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade, vamos estudar a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, do verso 9 até o verso 22, que é o trecho que finaliza a segunda carta a Timóteo. Com esse vídeo, encerramos o nosso comentário sobre a segunda carta a Timóteo. É importante observar no trecho que vamos analisar que ele não é uma sequência cronológica dos versos anteriores, versos 6, 7 e 8, onde Paulo é apresentado no final da sua vida, na iminência da morte. Ele diz que é uma questão de dias, ou dá a entender, que já entende que a sua partida é chegada. Ou seja, estando preso, prevê a sua morte para alguns dias na frente. Diante dessa posição final de morte iminente, numa questão de dias, alguns dados, algumas informações que são apresentadas no trecho que vamos analisar não fazem sentido diante do fato de que ele vai morrer imediatamente ou alguns dias depois. Com isso, a gente percebe que esse trecho pertence a um período anterior aos versos 6, 7 e 8, em que ele sai da prisão, pois ele vai indicar no trecho de hoje, que ele será livre da boca do leão, e também faz alguns pedidos que não dariam tempo de acontecerem e não fariam sentido, como, por exemplo, o pedido para trazer os livros e os pergaminhos, se ele vai morrer logo daqui a alguns dias. A capa também não faz sentido se ele vai morrer daqui a alguns dias. Até que Timóteo chegasse, ele já estaria morto. Ou seja, então isso mostra para nós que esse trecho ele é redigido, colocado nesse ponto, finalizando a carta, mas ele pertence a um momento na vida de Paulo anterior aos versos 6, 7 e 8. Com essa perspectiva posta, a gente então vai fazer a leitura sem nenhuma dificuldade e vai procurar observar no trecho qual é a mensagem, qual é a palavra de Deus para nós, qual é a temática. E vai ficar claro, logo no primeiro versículo, que a temática é a respeito do abandono. O justo abandonado no final da vida. O abandono que o justo fiel sofre. A semelhança de Jesus, que também foi abandonado na sua morte, no final da sua vida. A semelhança do justo do Salmo de número 22, e é importante, se você puder, leia o Salmo 22, porque o trecho do 9 ao 22 da segunda carta a Timóteo, capítulo 4, ele tem como pano de fundo esse salmo em que o justo sofre sozinho e o Senhor o livra. Assim, a temática é para o cristão, para o ministro da palavra, para o Timóteo e aqueles a quem Timóteo representa, uma realidade factual. O ministro da palavra poderá sofrer o abandono dos seus colegas, dos seus amigos, o abandono da comunidade. Haverá a possibilidade do ministro da palavra passar vários momentos sofrendo e estar abandonado por aqueles que ao longo de um tempo estiveram ao seu redor, abandonado até mesmo pela sua comunidade. No entanto, a palavra de conforto para o ministro da palavra é que o Senhor não o abandonará, que o Senhor o livrará, o Senhor estará com ele o tempo todo. Assim a gente já observa no verso 9 o pedido a Timóteo: procura vir ter comigo depressa.
Bem, este pedido, venha ter comigo depressa, será seguido por algumas orientações. E, além das orientações que serão dadas, também haverá a justificativa. Por que a necessidade do Timóteo vir depressa a Paulo? O que aconteceu que faz com que essa urgência, essa necessidade aconteça? Uma vez que no início da primeira carta a Timóteo está dito por Paulo que Timóteo deveria permanecer em Éfeso. E aqui mesmo, no capítulo 4 da segunda carta, claramente ele reafirma a importância dele estar lá, corrigindo, ensinando, pregando, exortando e consolando lá na cidade de Éfeso, onde já estava, que as cartas já deram a entender, 1ª e 2ª Timóteo. Então, por que essa mudança repentina no planejamento? E então vai haver a justificativa. O versículo 10 diz: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. É interessante que os abandonos mencionados não necessariamente são negativos, no sentido de que vou fazer o mal abandonando-te. Não. Por exemplo, é provável que a ida de Lucas, por exemplo, a ida de, não Lucas, de Crescente e de Tito tenha seguido um planejamento ministerial. Apenas Demas ele apresenta como um abandono no sentido negativo, por ter amado o presente século, ou seja, por ter amado o sistema, o reino deste mundo, por ter amado as coisas que estão em contrário com o reino de Deus e com o interesse da obra do Senhor. E essa razão leva Demas então a abandonar Paulo, o que significa nesse sentido abandonar o ministério do Evangelho, abandonar a obra de Deus, abandonar o reino de Deus, virar as costas para o chamado do Senhor e para a obra do Senhor. E então, esse verso 10 já apresenta para nós a temática na justificativa para que Timóteo venha depressa, o abandono. Paulo é o estereótipo do ministro justo, fiel, que é abandonado no momento que ele mais precisa. O verso 11: somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Bem, então a gente percebe que ele não está completamente sozinho. Estar abandonado aqui não tem um sentido literal de não ter ninguém ao seu lado, mas estar, sim, abandonado no sentido de que as pessoas que poderiam estar com ele, trazendo a consolação e o fortalecimento, não estão. Então é muito interessante a gente observar que esse abandono não significa literalmente, ou seja, estou completamente sozinho. Mas há aqui um tipo de abandono sentido pelo Paulo e pelos ministros da palavra em alguns momentos na sua vida. Pois bem, outra importante observação é que os nomes mencionados nesse trecho, pelo menos 4 deles, estão na carta aos Colossenses e Filemão. Outros estão na carta aos Romanos, capítulo 16, e também só podem ser encontrados no livro dos Atos dos Apóstolos. No verso 12, há uma quebra da justificativa, da temática abordada até aqui, que é as orientações para Timóteo e a justificativa. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Bem, essa costura desse verso 12 pode tentar
arrumar a ideia de que Timóteo está em Éfeso, foi deixado em Éfeso, como 1 Timóteo 1,3 aponta. Então há uma substituição. É muito provável que a razão desse verso seja essa, justificar uma substituição em Éfeso, porque ele quebra as orientações e a justificativa. Verso 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Bem, essa observação, se considerarmos que nos versos 6, 7 e 8 ele já tem consciência de que a sua partida está próxima, que ele será executado numa questão de dias, se torna desnecessário então essa capa sendo trazida e os livros e os pergaminhos. Não vai dar tempo de chegar. Por isso, é importante observar que esse trecho é muito provável que refira-se ao momento anterior aos versos 6, 7 e 8. O que ele quer dizer aqui com livros, né? A palavra na nossa tradução livros, os livros é a tradução da palavra grega biblia, tá? Biblia, os livros. E a segunda palavra, traduzida por os pergaminhos, é, em grego, tas membranas. O que essas palavras, tá biblia e tas membranas, significa? Tá biblia refere-se aos livros de anotações, aos livros com comentários das Escrituras. E os pergaminhos, tais membranas, se referem às próprias Escrituras, o Antigo Testamento, se não todo ele, como nós temos hoje, ou provavelmente partes dele. É importante observarmos que nesse momento histórico do primeiro século não havia essa definição, esse cânon estabelecido como o nosso acerca dos livros do Antigo Testamento. Então, com a palavra pergaminhos se refere às escrituras, e com a palavra livros se refere às anotações, os comentários, sejam próprios ou de terceiros, a respeito das escrituras. Isso a gente pode compreender que os cristãos do primeiro século, e Paulo, né, um dos principais estudiosos cristãos do primeiro século, também utilizavam comentários às escrituras. Faziam seus comentários, suas observações, mas também utilizava aqueles comentários feitos por terceiros. Então o seu estudo consistia nas escrituras, na leitura das escrituras, os pergaminhos, e na leitura dos comentários às escrituras, aqui pela palavra os livros. Continuando. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Agora ele apresenta não apenas o abandono, mas também o mal. Ou seja, Alexandre não apenas o abandonou, mas produziu males para ele. Essa é a figura do justo abandonado. O justo que fica sozinho e sofre danos de terceiro. Esse é o estereótipo do ministro da palavra. Será abandonado em alguns momentos da sua vida e sofrerá males daqueles próprios que estavam com ele. Ou seja, a ideia do traidor, né, que age contra a figura do amigo. Então nós temos aqui uma referência à vida de Jesus, à história de Jesus, em que Alexandre representaria aqui como se fosse o Judas Iscariote. Os discípulos abandonaram Jesus, mas Judas não apenas o abandonou, mas produziu o mal contra ele. Assim, na vida de Paulo, temos os amigos que o abandonaram, seja por questões legítimas ou não, e também amigo que, abandonando, lhe faz o mal. Então,
é o estereótipo do justo, como Jesus. Paulo segue seu exemplo, que sofre na sua vida ao longo do seu ministério e clama ao Senhor por misericórdia. Verso 15. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Timóteo, representante de todos os ministros, precisa ter cuidado com pessoas como Alexandre. Tome cuidado, mantenha a guarda, fique de sobreaviso. Pessoas como ele trazem muitos prejuízos. E pessoas como Alexandre estão ao nosso redor, estão conosco, estão junto conosco, trabalham junto conosco. E num determinado momento eles fazem o mal contra o ministro. Continuando, verso 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Mais uma vez, repete-se a palavra abandonar, que é a temática que permeia o trecho. Que isso não lhe seja posto em conta. Então, ele faz alusão aqui a uma primeira defesa, a um primeiro julgamento, e em que ele, no verso seguinte, vai dizer que foi livre. Então, não se enquadra com os versos 6, 7 e 8 anteriores, em que ele vai ser morto, em que ele prevê a sua morte. Nesse caso aqui, esteve sozinho, abandonado na sua primeira defesa, e que o Senhor não lhes retribua o mal que fizeram com ele. Segue aqui o exemplo de Jesus, que na cruz também diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Da mesma forma, Estevão, no momento do seu apedrejamento, da sua morte, também ora ao Senhor dizendo que não seja imputado aos seus algozes os males que eles estão praticando. Assim também Paulo, como estereótipo do ministro, pede ao Senhor que não pague o mal àqueles que lhe fizeram o mal. E com isso ele se torna uma referência, um exemplo para os ministros da palavra. Não desejar o mal àqueles que lhes fizeram o mal. Pedir ao Senhor, como Jesus ensinou, orar pelos seus inimigos, abençoar, bendizer os inimigos, interceder por aqueles que lhe fazem mal. Paulo aqui então segue o exemplo das próprias palavras de Jesus no Sermão do Monte. Continuando, verso 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui liberto da boca do leão. Bem, mesmo que os homens tenham o abandonado, o Senhor estava com ele. Então essa é a esperança do justo, essa é a esperança do ministro fiel, que mesmo que todos o abandonem, o Senhor está com ele. O Senhor o livrou da boca do leão, ou seja, o Senhor livrou da morte naquele primeiro momento, naquele momento em que ele menciona aqui. E deu a ele a oportunidade de pregar a palavra a todos os gentios. Bem, e aí fica uma questão a ser refletida. Pregar a palavra a todos os gentios, nessa oportunidade que lhe foi dada, se referia à corte, às autoridades presentes no seu julgamento, ou, após sua libertação, continuar pregando aos espanhóis, por exemplo, como ele tinha planos em 2 Coríntios, ou outros gentios que ele, então, após sair da prisão, teve acesso a pregar. A expressão todos os pagãos tira um pouco a ideia daquele pequeno grupo de autoridades que fica em torno do réu na hora do julgamento e que tem a chance de ouvir o seu testemunho. É muito provável que esteja se referindo à missão que vem a executar diante dos gentios após a saída da prisão. Com isso, o ensino para o ministro da palavra é que Deus o livrará e dará a oportunidade de continuar a sua obra. Como o próprio Paulo disse na carta aos Filipenses, se Deus permitir, continuarei pregando a palavra. Mas, se ele decidir que é o fim, parto para o Senhor, que é o meu desejo principal, como diz Paulo na carta aos Filipenses.
Continuando, verso 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. É como se fosse uma oração, né? Um salmo, uma expressão de confiança que o Senhor nos livrará e levará-nos a salvo para o seu reino celestial. Ou seja, mesmo morrendo, mesmo sendo executado, mesmo o Senhor não livrando Paulo ou os ministros ou cada discípulo no momento de dificuldade, de abandono e de morte, mesmo assim, a confiança é que participará do reino de Jesus, que participará do reino celestial. Ou seja, a participação do reino celestial não está vinculado a estar livre das adversidades desta vida ou não. Independentemente, morrendo ou sendo livre da morte, a esperança, a confiança é que participará no reino celestial. Então o verso 19 caminha para as saudações finais próprias das cartas paulinas. Saúda Prisca, né? Priscila e Áquila, e a casa de Onesíforo, já que mencionado, por exemplo, no versículo 18 do capítulo 1 da segunda carta. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Né? Ou seja, de uma certa forma, traz a ideia do abandono por uma razão positiva. Por que ele deixou ele doente em Mileto? Porque tinha outros compromissos. E é muito provável que não estivesse plenamente sozinho, os irmãos de Mileto pudessem socorrê-lo e ajudá-lo. Verso 21. Apressa-te a vir antes do inverno. Bem, mais uma questão que coloca o texto, antes dos versos 6, 7 e 8. Né? Éubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco. Com isso, encerra-se essa segunda carta a Timóteo, com preciosas orientações, advertências, ensinos para o ministro da palavra. A carta se dirige primariamente ao Timóteo, estereótipo do ministro que continua o ministério de Paulo. E essas orientações preparam o ministro para as situações difíceis, para as adversidades que lhes esperam. Nesse trecho final é emblemático, pois trata de um problema muito comum e presente e que o ministro precisa estar atento, que é o abandono. Precisa estar consciente de que em algum momento isso vai acontecer, mas o Senhor está contigo, o Senhor o livrará, e mesmo que venha perecer, participará do reino celestial. Um abraço.